Olá, professoras, professores, sejam bem-vindos e bem-vindas à formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza de hoje. Como objetivos, nós temos conhecer o novo roteiro formativo para esse quarto bimestre, aprofundar aí os conteúdos e estratégias da formação da sequência de atividades 1, da parte 1, e se apropriar de sugestões de atividade da formação da sequência 1 também, do quarto bimestre, para esses tempos da TPC na escola. Já temos agora disponíveis os cadernos do professor do Aprender Sempre de Ciências da Natureza do quarto bimestre, lembrando que esses são os volumes 3, tá? E que para acessar, basta vocês, na posse desses slides, que a gente vai deixar aqui no link de descrição do vídeo, clicar sobre o que você se interessa, por exemplo, o de biologia, que já vai ser direcionado diretamente. Roteiros formativos de ciências da natureza, então, desse quarto bimestre. Então, lembrando o que é o roteiro formativo, são aquelas especificações dos temas centrais, que são denominados os eixos formativos e que vão ser abordados ali durante todas as sequências de atividades do bimestre. Então, qual são os objetivos do roteiro formativo? Então, apresentar esse panorama das temáticas para esse quarto bimestre, de todos os componentes, ou seja, ciências, química, física e biologia, apresentar quais são os objetivos gerais e específicos de cada uma das formações e os saberes que espera-se que se mobilizem aí, ou sejam reconstruídos, reelaborados ao longo desse quarto bimestre, e indicar os principais referenciais teóricos para essas discussões que vão acontecer nesse ciclo formativo. Então, quais são as problemáticas que surgiram aí para as discussões? Então, ciências versus pseudociências e achismos conspiratórios, pesquisas em diversas fontes, aí, observações, questionamentos, as metodologias ativas, as tecnologias novas, o uso das ferramentas digitais e o ensino híbrido, e a ciência contra o negacionismo científico aí. Então, esse daqui é o eixo formativo desse quarto bimestre. Nós temos uma sequência de atividades que vai abordar a alfabetização midiática. Então, na sequência 1, vai ser o acesso e a recontextualização de mídias. Na sequência 2, a análise e a avaliação de mídias. E na sequência 3, a criação de mídias. Para uma reflexão aqui, então, nós temos aí as mídias analógicas, que são meios de comunicação em massa, e eles são sempre uma via de comunicação assim, ou seja, não há interação. Pode ser, por exemplo, caracterizada a impressão e a radiodifusão dessa forma. As mídias digitais, que são as novas mídias, né, da tecnologia da informação. Então, são conteúdos digitais e que permitem essa interação entre quem está produzindo conteúdo e quem está fazendo a leitura, fazendo o acompanhamento desse conteúdo. Aqui nós temos, então, um livro sobre alfabetização midiática. Deixamos aqui o link para acesso. E aí ele vai abordar o quê? O conhecimento, a compreensão dessas mídias da informação para que se faça um discurso democrático e com participação social. Ele vai fazer aí uma avaliação dos textos de mídias e repensar um pouquinho se são confiáveis essas fontes de informação. E vai também refletir sobre produções e o uso das mídias da informação. Quais são as categorias, então, do uso das mídias? Primeiro é o acesso, então, identificar aí a possibilidade de recontextualização dessas mídias na escola,
análise que vai focar em determinar o autor da mídia, né, o público que se destina àquela mídia e a intencionalidade que aquela mensagem, aquele conteúdo vai trazer, a avaliação que vai levar para o julgamento do valor da fonte, pensando no conteúdo, na credibilidade, na adequação, na relevância e se é possível usar ou não. E, por último, a criação de mídias aí que podem ser impressas, audiovisuais ou mesmo digitais. Então, ao se aliar esses pressupostos da alfabetização midiática com esse trabalho que nós vamos desenvolver ao longo desse quarto bimestre com Aprender Sempre, focado, claro, sempre nas habilidades essenciais, se reforça a importância da promoção da leitura crítica das mídias e desse empoderamento dos estudantes no combate à desinformação. Então a gente sempre tem que refletir que eles recebem muitas coisas através das mídias, principalmente digitais, né, que são as mais usadas hoje em dia. E aí, para proporcionar um ambiente mais democrático em que eles consigam fazer uma leitura crítica, é importante refletir acerca do que está se recebendo, se criando também. Bom, então, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os conteúdos e estratégias da formação de sequências de atividades 1, parte 1 do quarto bimestre. Nessa proposta de avaliação da sequência de atividades do quarto bimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos das sequências de atividades 1, 2 e 3. Os objetivos gerais. É que o professor, levando em consideração seu contexto de trabalho e seus saberes da experiência, ele possa, primeiro, identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e os níveis de desenvolvimento cognitivo previstos nos objetivos de aprendizagem de cada aula. Também que ele possa organizar a gestão de sala de aula e adaptar essas atividades à realidade escolar, de maneira a priorizar, privilegiar metodologias diferenciadas e assim potencializar a participação, a autonomia, as interações e também o engajamento desses estudantes. Além disso, é importante dialogar. Sempre que possível, é importante ter esse espaço de diálogo com os outros professores de ciências da natureza na unidade escolar. Isso visa o desenvolvimento de ações pluri- e interdisciplinares. E, por fim, potencializar a reflexão sobre a própria prática, sobre a própria prática docente, por meio de avaliações, ações e também compartilhamento de experiências com os seus pares. E agora nós vamos falar um pouquinho na área de ciências, Nós sabemos que o caderno Aprender Sempre, de Ciência da Natureza do quarto bimestre, ele é focado aí no 9º ano, para os anos finais. E nós apresentamos aqui 3 sequências de atividades. A sequência de atividade 1, que é acesso e recontextualização de mídias, que está relacionada ao sistema solar. A sequência de atividade 2, que é a análise e avaliação de mídias, que está relacionada a galáxias e vida humana na Terra. E, por fim, a sequência de atividades 3, que é criação de mídias, e está relacionado a estrelas e a corrida espacial. Bom, nós vamos apresentar aqui para vocês as aulas 4, 5 e 6, que tem como título O Sol como uma Estrela. E traz aí o objetivo geral 1, que é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e os níveis de desenvolvimento cognitivo previstos nos objetivos de aprendizagem de cada aula, tendo aí como base a taxonomia de Bloom. Os objetivos de aprendizagem dessas 3 aulas traz aí o compreender o Sol como uma estrela, bem como suas características com relação às demais estrelas, e compreender o que é uma estrela, assim como as suas principais etapas de evolução. É muito importante, quando nós falamos sobre astronomia com os alunos, quando traz esse tema relacionado ao universo, galáxias, sistema solar,
é muito importante trazer também a parte visual para esses alunos, porque eles possam ter uma compreensão melhor da dimensão, né, do espaço-tempo e enxergar esses astros fora do senso comum, que eles têm essa percepção quando eles eram menores. Então, trazer aí a parte visual é muito importante. E aí, como sugestão, apresento para vocês aqui esse simulador, né? O link está aqui, como vocês podem ver, né? Que é Solar System. E nesse simulador, ele é muito interessante porque ele é uma ferramenta onde o aluno pode explorar aí o Sol, as outras estrelas, saber a composição do Sol, saber aí a posição, né, dos planetas. Então, é muito interessante e fica como sugestão para vocês, caso vocês queiram utilizar com os alunos. E o caderno Aprender Sempre, ele traz aí também a sugestão, né, do aluno ter aí uma relação com as atividades anteriores, né, que eles aprenderam, um pouquinho sobre o Sol e outras estrelas, e traz para que o professor possa ampliar, sistematizar e compartilhar esse conhecimento. E uma segunda sugestão é que sejam formados grupos e esses grupos possam elaborar aí um material de divulgação com o tema O Sol. E para isso, é interessante realizar pesquisas adicionais e complementares, né, do que eles já aprenderam, com outras informações que julgarem interessante, como, por exemplo, a importância do Sol para a vida na Terra, como as diferentes culturas compreendiam o Sol e outras especificidades sobre essa estrela que é o Sol, que o professor pode estar trazendo e o aluno também pesquisando. Bom, e dando continuidade, esse slide aqui apresenta de maneira simplificada os níveis de desenvolvimento cognitivo propostos pela taxonomia de Bloom. Nós explanamos para vocês na última formação, né, sobre a taxonomia de Bloom. Então, a proposta aqui agora é que nós possamos analisar o objetivo, né, dessa atividade que nós estávamos falando há pouco e também identificar qual é o nível de desenvolvimento cognitivo que a atividade se encontra. Se nós voltarmos lá no caderno Aprender Sempre, nós iremos encontrar que o objetivo pedagógico proposto pelas aulas 4, 5 e 6 é compreender o Sol como uma estrela, bem como suas características em relação às demais estrelas, e também compreender o que é uma estrela e as suas principais etapas de evolução. Então, sendo assim, o verbo utilizado é o compreender. E esse verbo ele pode ser associado ao nível hierárquico do verbo entender, que aqui no slide está em negrito. E esse verbo entender, ele traz o resumir, o classificar, o descrever, prever, selecionar, reportar, explicar e, por fim, o compreender. Entretanto, é muito importante entender que um objetivo que se encontra no nível de menor complexidade em relação ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, ele pode também aumentar essa complexidade. Então, vale ressaltar que a atividade selecionada, ela propõe outras ações que podem aumentar essa complexidade proposta nesse objetivo apresentado aqui. Eu passo a palavra e agradeço a atenção. Agora vamos tratar do componente de biologia. Temos então na sequência de atividades 1, que é a que nós vamos focar, o acesso e recontextualização de mídias, e aí o conteúdo relacionado à evolução dos primatas. Então, para contextualizar como nós faremos, será da seguinte forma, utilizando o objetivo geral 1 e fazendo a correlação entre as habilidades essenciais trazidas no material Aprender Sempre e os níveis de desenvolvimento cognitivo propostos aí pela taxonomia de Bloom. Então, as aulas trazidas são a 1 e 2, que é a introdução à evolução humana e a história evolutiva dos primatas. Como objetivo de aprendizagem, a gente traz compreender a evolução humana, observando a evolução dos primatas com base na leitura e interpretação de imagens, e caracterizar a natureza da espécie humana
a partir das relações filogenéticas e de sua classificação biológica. Então, o estudante vai observar as imagens dos lêmures, do ser humano e do gorila, e depois ele vai ter que discutir com os colegas e escrever quais as diferenças e semelhanças entre os primatas. Na letra B, ele vai ler o texto Ordem Primates e vai discutir com os colegas e com o professor e elaborar um registro evidenciando as ampliações de conhecimento que ele teve a respeito das diferenças e semelhanças entre os primatas. Como proposta para o exercício número 2, o estudante vai assistir o filme Primatas e Suas Origens, Evolução dos Primatas também, e Evolução dos Hominídeos. Em seguida, em pequenos grupos, se fará um circuito de rotação de aprendizagem e cada grupo vai realizar as atividades que são organizadas nas estações. Então, a estação 1 vai buscar discutir, responder e registrar o resultado no caderno de anotações das seguintes questões: em qual classe e reino está a ordem primatas? Qual a origem dos primatas e qual o seu hábitat natural? Na estação 2, os estudantes vão produzir um roteiro apresentando a síntese dos conteúdos abordados nos vídeos. E na estação 3, eles vão construir um desenho esquemático em folha de papel sulfite que representa uma linhagem evolutiva aí desde o Australopithecus até o Homo sapiens da atualidade. E aí, conforme a organização, cada tempo de 15 minutos, em média, será dado um sinal para o grupo ter concluído a atividade e trocar de estação. Então, após concluir o circuito, realizando a rotação pelas 3 estações de aprendizagem, a proposta é que se socialize a atividade com os outros e converse sobre as vivências no decorrer dessa atividade. Logo em seguida, pede-se que o estudante elabore um parágrafo registrando as principais informações sobre o tema. Então, em relação a esse exercício 1 e 2, nós podemos trazer aí que se pede para que o estudante resuma, que ele compreenda, que ele compare e que ele construa também, ou seja, abordando diferentes níveis cognitivos dentro da taxonomia de Bloom. Esse é um exemplo dessa correlação existente entre as habilidades essenciais e a taxonomia que nós trouxemos aqui hoje para vocês. Olá, vamos agora para o desdobramento das discussões sobre a sequência de atividades 1 de Física. Vemos aqui os eixos da alfabetização midiática relacionados com os temas da sequência de atividades. Então, temos aqui, na sequência de atividade 1, o eixo 1, que é acesso e recontextualização de mídias, que está relacionado ao tema átomos e partículas elementares. Depois, a sequência de atividade 2, análise e avaliação de mídias, que está relacionado com a eletrônica e semicondutores. E, por fim, o eixo 3, que é a sequência de atividades 3, criação de mídias, que está relacionado com informatização e automação. Bem, o objetivo geral 1 é o mesmo para todos os componentes. O objetivo de aprendizagem da atividade é conhecer e compreender diferentes modelos atômicos, sua evolução histórica e suas formas experimentais de investigação, assim como os modelos atômicos clássicos. Dentro do objetivo geral 1, que é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e os níveis de desenvolvimento cognitivo previstos nos objetivos de aprendizagem de cada aula, tendo como base a taxonomia de Bloom. Então, essa atividade aqui, ela traz uma proposta de um levantamento e debate sobre os diferentes modelos atômicos e teorias da construção da matéria elaboradas até hoje. Para isso, dividam-se em grupos, que a orientação está sendo dada para os estudantes, e até 4 estudantes.
Cada grupo ficaria responsável por relembrar, pesquisar, sistematizar e apresentar para a turma um modelo ou tipo de teoria específico, utilizando seus conhecimentos prévios, assim como pesquisas rápidas feitas na internet e em livros disponíveis na escola. Eles têm que levantar as informações mais importantes sobre os modelos e as teorias escolhidas pelo seu grupo, assim como uma rápida contextualização histórica quando ele foi proposto, cientista ou pensador responsável, experimentos relacionados e outros elementos que julgarem interessantes. Eles podem procurar também, quando for o caso, analisar o modelo em questão utilizando seus conhecimentos de pesquisa. A seguir, apresentamos as teorias e os modelos a serem considerados. A atividade aqui ela é só um recorte, né? Para essa atividade, como ela é uma atividade que envolve pesquisa, que envolve levantamento de dados, uma sugestão que colocamos aqui é a criação de um painel digital ou infográfico. Esse painel, ele é um suporte para a apresentação, já que eles vão socializar os registros das pesquisas deles com a turma. E o painel, ele é um instrumento de avaliação muito rico. Por quê? Na construção do painel, eu tenho aqui habilidades envolvidas, como compreender, organizar, sintetizar e apresentar conhecimentos a partir de conteúdos estudados. Bem, observando a taxonomia revisada de Bloom, a primeira atividade proposta na aula 1 da sequência permite a ampliação dos processos cognitivos, pois para conhecer e compreender, precisa-se lembrar, nomear. Lembrando e nomeando, podemos aí avançar no processo cognitivo de entender, onde eu tenho aí os verbos resumir, descrever, explicar e compreender. Eu posso continuar ampliando esse processo cognitivo. Vejam que em uma atividade é possível você trabalhar vários processos cognitivos, várias habilidades. Na construção do painel, a gente pode mostrar, ilustrar que está dentro do processo aplicar. Eu posso aplicar conhecimentos, aplicar formas diferentes de apresentar e comunicar um conhecimento adquirido. Podemos também, nessa pesquisa, os estudantes eles podem comparar e, por fim, eles podem construir, ou seja, o próprio painel ele é fruto de uma construção. Bem, agora vamos para o desdobramento nas atividades de química. Temos aqui os eixos de alfabetização midiática relacionados com os temas da sequência de atividades. Vamos lá, a sequência de atividade 1 traz o mesmo eixo, acesso e recontextualização das mídias, só que no componente de química tenho aí o tema ciclos biogeoquímicos. A sequência de atividade 2, análise e avaliação de mídias. Está dentro do tema a emissão de gases e seus impactos. E, por fim, a sequência de atividade 3, criação de mídias, está relacionado com o tema poluição de corpos d'água e tratamento. No componente de química, o objetivo geral é o mesmo: identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e os níveis de desenvolvimento cognitivo previsto nos objetos de aprendizagem de cada aula, tendo como base também a taxonomia de Bloom. O objetivo da atividade aqui é interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas. Essa primeira atividade da aula 1 e 2 também traz um texto que foi adaptado de um artigo da revista Química Nova, da Sociedade Brasileira de Química. O texto na íntegra está no material do professor e no material dos estudantes. E aqui sugere-se também a construção do painel como estratégia de apresentação dos resultados das informações do texto, né, do estudo do texto, da leitura e da interpretação dele,
já que o painel também ele tem essas habilidades envolvidas aqui: compreender, organizar, sintetizar e apresentar conhecimentos a partir de conteúdos estudados. Tanto na sequência de Física como na de Química, foi selecionada a aula 1 e 2, né, porque é o início da sequência das atividades, e são atividades muito interessantes, que elas são atividades muito reflexivas, que trabalham aí o eixo da leitura, da interpretação, da compreensão, e relacionados aí com os processos cognitivos da taxonomia de Bloom, que vamos ver novamente. Bem, observando aqui novamente esse slide, a primeira atividade proposta na aula 1 da sequência permite a ampliação dos processos cognitivos, pois para interpretar e explicar precisa-se identificar, nomear, listar, ou seja, quando nós estamos entrando em contato com um texto, a gente mobiliza aqui esse processo de lembrar. Logo em seguida, eu preciso entender, ou seja, num texto eu posso descrever informações, eu posso explicar. Se nesse texto eu vou construir a partir dele um material para ser socializado, como no caso do painel, eu posso ampliar os processos cognitivos. Eu posso aplicar através de mostrar e ilustrar. Podemos analisar também, o texto ele tem informações que permitem aí análise através da crítica. Pode-se avaliar através da reflexão, já que o tema da aula envolve os ciclos biogeoquímicos, temos aí a problemática ambiental envolvida. E por fim, a própria construção do painel envolve o processo de criar. Temos aqui como sugestão para a construção dos painéis, a gente pode utilizar o Microsoft PowerPoint, a gente pesquisa lá os modelos de infográficos, né, ou outros posters, fica a critério de vocês e dos estudantes. E também temos aí os modelos de infográfico do Canva, né, que é muito conhecido aí de vocês. Fica aí a dica. Bem, agora vamos para as atividades para o desdobramento nas escolas nos tempos de ATPC de vocês aí na semana B. A sugestão de atividade aqui é baixar os cadernos do Aprender Sempre, Ciência da Natureza, o volume 3 do quarto bimestre, que estão nos links que disponibilizamos ali no começo da apresentação. E analisar as atividades propostas na SA1, pensando em maneiras de enriquecer as discussões previstas nas aulas a partir do planejamento, recontextualização e uso de mídias. Por fim, trazemos as referências que embasaram a construção desse material e dessa apresentação. Muito obrigada e até a próxima!